Olá, gente! Estamos de volta em mais um episódio do Delascast. Sou Júlia Benatti e é um prazer ter vocês aqui em mais esse episódio, tá? Bom demais ter vocês aqui. Espero que tenham gostado do último episódio. Lembrando que toda quinta-feira, às 21 horas, vai ao ar um novo episódio. Você que ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, que eu tenho certeza que, de alguma forma, o nosso conteúdo vai agregar na sua vida, viu? Antes de apresentar a nossa convidada, eu quero deixar aqui o meu agradecimento aos nossos parceiros e patrocinadores que fazem o Delascast acontecer. Meu muito obrigada a todos vocês. Você que quiser conhecer os nossos parceiros, ao decorrer do episódio, a logo de todos eles está aí rolando ao decorrer para vocês olharem e saberem quem que faz o Delascast acontecer, que são os nossos parceiros, tá? Meu muito obrigada a todos vocês. Gente, nossa convidada de hoje, conheci ela recentemente, mas assim, nos identificamos assim logo no primeiro contato. Eu fiz o convite, ela aceitou e hoje está aqui conosco Yasmin Siqueira. Oi, Ju, Tudo bom? bem? Que prazer te receber. Como é que você tá? Eu tô bem, tô ótima, nervosa, né? Sério? Fica à vontade. Não, eu tô à vontade. Eu só assim, primeiro contato, primeiro podcast. Mas eu já tô me sentindo muito bem recebida. Agradeço muito a sua produção, que são muito simpáticos, e principalmente a você por ter me convidado. Não, eu que te agradeço por você ter aceitado o nosso convite. Eu também tô nervosa, tá? Você é chique, toda influenciadora. Eu sou anônima, então tô toda tímida aqui de estar com uma pessoa ilustre e muito humilde, como eu disse. Nós nos conhecemos agora recentemente. Sim, então, meu sim. muito obrigada a você. Um beijo já para sua mãe, Fabiane e Maiara, né? Sua irmã, Minha irmã, que estão canal. aqui com a gente. Bom conhecer vocês também, tá bom? E, cara, Yasmin, muito bom te receber. A galera que ainda não te conhece, né? Você que é da religião do Candomblé, Umbanda, e hoje vai contar um pouco das suas experiências e sua vivência pra gente, não é isso? Isso. Contar sobre a trajetória, tirar algumas dúvidas, né? E desmistificar o axé, né? Porque tem muita dúvida e preconceito no qual são postas pelo povo, né? Vamos botar assim, superstição popular, né? Que colocam. Às vezes em verdades, né? De pessoas que não conhecem a religião. Não conhecem, ou é mesmo conhecem, porém são postas, né, de ensinamentos muito retrógrados, né? Onde pega e falam que o pessoal mesmo da religião coloca um tabu, um limite que não há necessidade de ser colocado. Não, né? então eu tô feliz de te receber aqui hoje pra gente poder tirar algumas dúvidas dos seguidores também. Então, eu vou te deixar à vontade para você se apresentar, falar um pouco sobre você. Quem é Yasmin Siqueira? Fica à vontade. Essa pergunta de quem é Yasmin Siqueira, eu acho que até eu tô me descobrindo, né? Pra falar, né, a verdade, assim, eu pensei da gente começar falando, né, da trajetória. Eu vim com um texto muito montado na cabeça, só que eu não gosto disso. Então eu sei que eu não vou seguir texto. Mas, assim, eu tenho 20 anos, né, comecei na internet de supetão. Eu comecei fazendo vídeos de maquiagem. Sério? Comecei fazendo vídeo de maquiagem no meio da pandemia. Eu tava depressiva, né, tava mal, tinha acabado de fazer santo. Tinha acabado de fazer santo. E tava careca e tal. Quando o cabelo foi crescendo, que eu fui podendo, né, aparecer nas câmeras, porque tem essa questão de você não poder ver seu reflexo, eu comecei a fazer vídeo de maquiagem e do nada decidi fazer um vídeo sobre zoando os filhos de Oxóssi. E aí o vídeo... Que preconceito é esse? Eu não tenho preconceito nenhum, também sou filha dele, filha de papai. Mas eu tava zoando eles. E acabou que começou a viralizar, comecei a fazer amizades. E aí teve outra questão que realmente viralizou, que foi contando uma história que eu vou contar aqui pra vocês, né? Que viralizou, que todo mundo queria saber, que todo mundo queria me conhecer. Pessoas que eu nunca vi na minha vida me mandando mensagem. Eu, gente, que isso? E aí foi quando eu entrei nesse mundo, né? De aparecer na tela. A minha história, ela se inicia até mesmo na barriga. Só que eu vou começar pela parte de quando eu tinha 3 meses de vida. Eu fui uma criança que, por alguns tempo, né, eu ficava doente. E quando teve um certo candomblé, né, Oiá e Oxóssi me pegaram no colo e falavam que eu era o deles. Eu tinha 3 meses, assim, e foi justamente a Oiá e o Oxóssi da minha avó. E aí que começou toda a situação. Quando minha família descobriu que eu era médium, foi uma coisa muito bizarra. Por que foi bizarra? Meu avô tava de cama já tava falecendo, tava morrendo. E meu pai tinha entrado dentro do quarto. Tinha entrado no quarto pra conversar com meu avô e meu avô tinha falado que
Márcio, né, o nome do meu pai, mamãe veio me buscar. E meu pai ficava falando, para de palhaçada, né, Zezinho, para com isso. E eu tinha 2 anos. Quando eu vim correndo do quintal, gritando, perguntando, cadê a Bisa? Cadê a Bisa? Cadê a Bisa? E a minha falecida avó apontou pra minha bisavó, né, que ainda está viva, no caso. E eu falei, não é essa Bisa. Eu olhava pra cara da minha mãe e falava assim, ih, mãe, essa Bisa minha parece com você. E foi quando a minha avó decidiu pegar uma foto da minha falecida bisavó, Ana Luísa, e me mostrar. E foi quando eu falei, essa, cadê ela? Só que eu nunca tinha conhecido ela, acho que nem minha mãe conheceu ela. Caramba! E aí era minha bisavó. E aí foi quando descobriram que, pronto, eu era médium. O pessoal descobriu e eu brincava na casa e falava que eu tava brincando com não sei quem. E a minha avó ficava nervosa, né? Me dava ebó, me dava ouvir, fazia as coisas, porque eu era uma criança que eu me comunicava muito com o mundo espiritual, né? Teve várias situações na qual foram muito doidas, né? Que eu brinco. A minha avó, né? Minha trajetória... a minha avó falava que eu não poderia ser coce. Então, vira e mexe, minha avó falava, você não vai pra escola hoje, porque tinha ebó, tinha trabalho de cliente, de filho de santo pra fazer. E ela virava pra mim, né, Júlia, e falava assim, hoje você não vai ser coce, você vai aprender. E aí ela me ensinava. Ensinava trabalho, me ensinava feitiço, me ensinava ebó. A minha mãe, às vezes, chegava do trabalho e perguntava assim, Solange, porque, né, pra aquela coisa pra chamar a atenção, por que que Rafaela, meu nome é Yasmin Rafaela, né, pra quem não sabe, por que que Rafaela tá de ebó tomado, tá de preceito? E a minha avó não falava nada, porque ela me levava a fazer os trabalhos pra eu aprender. E tinha tudo isso. E muito nova já, teve várias situações onde a pombogira da minha avó, que inclusive é a minha, parou o atabaque e falou que eu era herdeira, que eu seria herdeira. A minha avó, Júlia, era de Inhansã e Oxóssi. Eu sou de Inhansã e Oxóssi. Sem querer te cortar, essas questões assim de orixá, de santo, podem ser hereditárias, como aconteceu no seu caso? Se for um caso de herança, assim, não necessariamente você vai herdar tudo, tá? Não necessariamente você vai herdar tudo. Por exemplo, você pode ser herdeiro, vamos dar um exemplo, você é herdeiro da sua mãe, só que não necessariamente você vai herdar os mesmos orixás. São casos muito isolados que podem acontecer, como é meu caso que aconteceu. Conheço 2 pessoas no qual já aconteceram com ela, mas não é uma via de regra, né? Não, eu tô te perguntando, eu não sei se eu comentei com você que eu fui criada na religião, no Sim, candomblé, e me afastei comentou. logo na adolescência e nunca mais voltei pra religião de forma. Mas, né, a minha mãe é dos mesmos e, assim, segundo a minha avó, minha bisavó, vó da minha mãe era também, e eu são os mesmos também. Por isso que eu te perguntei se é comum essa questão de ser Sim, hereditário. Principalmente é muito difícil acontecer com mãe. Normalmente pula uma geração, ou 2. No seu caso, se for sua bisavó ou sua avó, faria muito sentido. Seria minha bisavó, vó da minha mãe e eu. Faz sentido, porque Faz sentido. pulou geração e pegou em você, né? Porque é aquilo, a gente não herda herança de dinheiro, a gente herda herança de macumba, espírito, a gente ganha isso, né? É uma piada que eu faço muito. O meu caso foi orixá, foi Exu, pombogira, boiadeiro, a cabocla foi lá da minha tia-avó, pai de avô, e a preta velha de uma tia-avó também. Eu acho que as únicas que são, assim, minhas, que realmente eu não herdei, foi a Dama da Noite, a minha cigana Sarita, né? E a minha Herê, até então, né? Porque de resto é aquela coisa, né? Foi tudo indo herdando. Mas isso na minha família é até um pouco comum, tá? Na minha família acontece muito de se repetir. Por exemplo, se repetir a mesma pombogira, se repetir o mesmo Exu, se repetir... Não sei se é algo isolado na minha família, mas acontece muito. Muito mesmo. É o caso até de, por exemplo, a minha mãe e meu primo carregam a mesma pombogira e você olha e você fala assim, é a mesma coisa, não tem diferença. O mesmo caso quando a menina virou a primeira vez, eu desvirei com meus primos, a minha mãe, todo mundo chorando. Porque olharam e falaram que era a mesma coisa quando rodava na cabeça da minha avó. E eu desesperada, né? Suada, não entendendo o que estava acontecendo, desnorteada. E todo mundo com o olho cheio de lágrima.
Mas isso faz sentido, né? Muitas pessoas falam assim, no caso da minha doutrina, né? Ah, não tem como, né? Você herdar tudo igual, é muito difícil isso acontecer, porque tem a ver com ancestralidade, tem. Então, na família faz muito sentido. Mas pode acontecer sim, por exemplo, a minha pombogira que roda na minha cabeça, ser o mesmo caminho da sua, mas não ser a mesma coisa, né? Não ser a mesma coisa, não serem iguais, não terem os mesmos gostos, até porque tem uma coisa chamada doutrina, caminho. Porque se a minha pombogira é de frente na minha cabeça e a sua é de caminho, elas vão ter missões diferentes na vida uma da outra, sabe? Então tem toda essa questão. Certo. Então começou bem cedo, né? Na sua vida, tudo isso começou... Sim, ó, eu tive uma época que eu revoltei, né? Tomei muita coça. Porque tive uma época que eu revoltei. Foi ali dos meus 13 aos 14, 15 anos que eu me revoltei, que eu falei que, não quero saber disso. E foi justamente numa época que eu tomei, vamos botar assim, muita coça. Que eu falo, né? Que eu tomei muita coça de situações onde avisaram, vai acontecer porque você tá teimando. E eu falar assim, e eu peitar, falar, duvido. E aconteceu. Hoje em dia, né? Tô bem, vamos botar assim, comportada. Faço tudo que eles me pedem, me mandam, né? E tá tudo caminhando. Eu acho que foi a melhor escolha que eu fiz. Seguir, né? E dar minha vida ali na mão de orixá e falar assim, tá na sua mão. Só me diz o que eu tenho que fazer. Porque eu acredito que a espiritualidade, né? Ela vai te dar o chão, mas quem vai caminhar vai ser você. É isso. Não, que bom. Tipo assim, legal, né? Ver que você começou cedo nisso, ainda é uma criança ainda. E, tipo, já tiveram coisas que você já se assustou? Que você disse que você via coisas assim já muito nova. De você ter visto, tipo, caraca, me assustei. É a primeira vez que eu vi. Já teve várias situações. Eu acho que uma situação a mais bizarra que eu já vi foi um trabalho, né? Que na cabeça da minha avó. A menina foi fazer, onde era pra se fazer uma coisa dentro de uma garrafa. Era um trabalho, né, no qual era pra tirar uma pessoa ali que tava fazendo muito mal, tava queimando a outra, tava fazendo maldade pra outra. E conforme a menina foi fazendo os trabalhos, ela falou assim, não olha, não é pra ninguém olhar, porque ela iria tampar, né, a garrafa iria amarrar pra ninguém ver. Simplesmente, o que estava na garrafa virou um bicho. Porque eu fui olhar, né, porque eu era muito curiosa, eu fui olhar e virou um bicho, era um negócio que se mexia. E eu fiquei desesperada, sem... Eu sou medrosa, Deus me livre, sou medrosa. São umas coisas muito loucas. Teve uma situação na qual eu fiquei assombrada, mas hoje eu entendo que eu não deveria ter ficado, porque não iria me fazer mal. Porém, na hora do desespero, né, eu fiquei assombrada, foi o seguinte, Ju. Meu avô morreu, deve fazer uns 16 anos. 16? Minha prima tem 17 anos. Eu sempre fui assim, né? Teve uma época que eu morava atrás da casa da minha avó. E tinha comida em casa, mas eu queria comer a comida da minha avó. Então eu ia lá buscar comida. E eu decidi, falei assim, mãe, tô indo buscar comida da minha avó. E eu decidi ir nela. Eu entrei pelos fundos, mexi na panela, tinha carne. Eu lembro da comida. Eu tinha carne assada com purê. Eu falei assim, ipa, é isso aí que eu vou comer. Só que eu escutei na sala aquela coisa de homem quando assiste futebol, né? Xingando, falando, e o barulho da televisão. Eu falei, meu tio deve estar em casa, vou perguntar pra ele se ele já jantou pra eu poder pegar o que tem aqui. Eu fui na sala, Júlia, quando eu cheguei na sala não tinha ninguém. Não tinha ninguém, a porta da minha avó tava fechada, minha avó não tava em casa, não tinha ninguém. Eu travei, gelei, falei, nossa, que estranho. E eu virei, só que nisso que eu virei, eu senti aquele vento gelado, né, nas minhas costas, eu falei assim, gente, que é isso? Quando eu virei, eu vi meu avô. E meu avô tentou falar comigo, só que eu, na hora do desespero, e eu ouvi ele falando comigo, que ele queria conversar comigo, eu, na hora do desespero, eu virei e corri. Imagina. E eu correndo nisso, no meio do quintal, meu cachorro também, que é uma coisa engraçada de se falar, parou no meio do quintal e começou a rosnar por nada. E eu caí desmaiada na beira da porta. Aí minha mãe gritou, né, pro meu pai apagar todas as luzes, porque eu tava assombrada. Porque uma curiosidade, quando você se assusta com algo que não é desse mundo, que é sobrenatural, ou algum espírito, ou qualquer coisa que seja, você tem que apagar todas as luzes. A pessoa Sério? não pode ficar olhando pela claridade. E você ir acendendo aos poucos, rezando credo, Ave Maria,
né? Ir rezando Pai Nosso, tem que ir rezando pra até a pessoa ir voltando mesmo. Mesmo que não seja algo assim, necessariamente ruim, porque no caso eu suponho que era o seu avô, não era algo Não ruim. era ruim, porém eu me assustei, Se eu me assustou. impressionei. Sim, então eu me assombrei, eu mesma me assombrei. Então o correto é você apagar até mesmo pra pessoa não ficar assim, que nem sonâmbulo, não pode acordar pra ficar traumatizado. É a mesma coisa. Porque meio que chega um momento ali que o lado espiritual e até mesmo o seu cérebro, ele quer, tipo, que desligar. E muitas pessoas que se assombram, elas desligam, elas desmaiam. Então, ou reviram o olho. Há casos que eu já li sobre que a pessoa até caiu convulsionando, né? Caramba. Porque ficou muito nervosa e teve aquela situação. Então, o correto é você apagar todas as luzes, né? Eu nunca falei sobre isso, nunca expliquei sobre isso, né? Mas falam que é pra apagar todas as luzes, né? Bom, meus mais velhos sempre falaram isso, me passaram isso. Que ensinaram que é bom você apagar, aí você vai rezando, vai chamando pelo nome da pessoa, né, nome de batismo, vai chamando ela, até ela ir voltando, aí você conseguir botar ela sentada e dar água pra ela. Caramba, interessante. Eu não sabia disso, mas é bom. O bom do bate-papo é que a gente vai tirando dúvidas, assim. E às vezes a galera nem sabia disso e é bom, né? Sim, sim, essa questão de assombrar, eu já passei muito Sério? com isso, porque assim, por mais que eu esteja acostumada desde muito nova a ver, há coisas que vão te gelar, vão te deixar de cabelo em pé, desesperada, não sabendo o que fazer. Um exemplo, né, um exemplo muito grande que assim, muita gente me chama de mentirosa. Sério? Mas eu vou bater na tecla que não tem como ser mentirosa com mais de 15 pessoas afirmando a mesma história. E você pode perguntar separadamente, Júlia, todo mundo vai repetir a mesma história. Que é a seguinte, eu tava na barriga, né? Eu vou contar essa história, ela vai olhar pra minha cara. A mãe tá aqui, gente. A mãe Não, dela tá aqui. ela é a testemunha. Eu tava na barriga, né? E o que acontece? Minha família, pai de mãe, boa parte é capixaba. De Anchieta, sendo mais exato. Anchieta é uma cidade que, vamos falar assim, ainda falta muita tecnologia chegar em certas questões, né? É uma cidade que em alguns lugares pra ir pra praia a estrada é de chão. Não sei como tá hoje, mas na época que essa história acontece, né, teve a questão de as casas serem separadas. E a minha mãe grávida de mim, com meus tios, minha madrinha, todas as pessoas. Eles voltando do carnaval, lua cheia, cidade pequena é danada pra ter essas coisas. Minha mãe e meus tios, né, contam que eles estavam andando por uma estrada de chão, eles decidiram ir por ali porque seria mais rápido. E no meio do caminho, quando eles param, eles veem um cavalo, até então que eles achavam que era um cavalo. Eles achavam que era um cavalo. E o bicho do nada ficou em pé. E nisso que ficou em pé, virou, olhou pra minha mãe e começou a correr na direção dela. Só que era um cachorro muito grande. Que não era um cachorro. E você na barriga? E eu na barriga. E ele veio na direção da minha mãe correndo, desesperadamente, com o olho fixo no meu caso, em mim, que seria na barriga da minha mãe. Fixo. E todo mundo fechou a minha mãe pra proteger, porque minha mãe tava grávida, né? Então, teve gente que pegou pedaço de pau, teve gente que fechou ela, teve gente... Sendo que, quando o bicho chegou perto, ele simplesmente passou por eles e sumiu. Caramba. E aí, foi quando todo mundo foi pra casa, batendo no portão, um caía de um lado. Desesperado, todo mundo com medo, Quando né? viram a luz, a minha bisavó começou a gritar pra apagarem as luzes. Minha avó gritando, a pombogira da minha avó passou. E nisso que a pombogira da minha avó passou, explicou que aquilo que eles tinham visto não era desse mundo, não pertencia a esse mundo. Já pertenceu, mas tinha sido amaldiçoado. Foi um homem que foi amaldiçoado. E aí explicou tudo, né? E aí, assim, a questão da licantropia, né, no caso, que era o caso, né, da questão do lobisomem, essa história toda, né, eu acho o mais impressionante. Antigamente eu ficava duvidando muito. O mais impressionante é porque quando você senta num churrasco, eu puxo esse assunto porque eu gosto dessa história, todo mundo conta a mesma coisa e algumas pessoas começam a chorar. E você vê que ficam nervosos ainda. A sua mãe tá ali, bem emocionada também. Não, eu imagino, eu super acredito. E aí que entra uma questão, quando eu tava recolhida. Quando você tá recolhida, você começa a sonhar muita coisa.
E você sonha muita coisa. E uma coisa que a pombogira da minha avó explicou, né? Que essa questão, por que que o animal correu, né, em direção à minha mãe, é porque queria passar a maldição que ele tinha pra criança. Só que não passou porque ele viu de quem se tratava a criança. E aí que entra a questão, quando eu tava recolhida, eu comecei a ter uns sonhos muito esquisitos que eu não entendi o que que era. Eu recolhi com 16 anos, né? E aí, quando eu fui contar a história pra minha mãe, que o sonho foi basicamente assim. Eu sonhava que eu corria, né? Eu lembro do sonho nitidamente. Eu sonhava que eu corria no meio de um bambuzal, de um canavial, não sei explicar o que que era, e caía numa praia. Eu tava correndo atrás de uma criança, brincando como se tivesse de pique-pega. E eu encontrava com um homem na praia, eu abraçava ele e pedia pra ele não ir, pra ele não me deixar. E ele falava que tinha que ir porque era o acordo que ele tinha feito. O acordo que ele tinha feito, que ele teria que tratar o acordo que ele fez. E quando eu olhava pro alto da estrada, eu via, né, uma mulher e um homem esperando ele. Só que o homem não tinha perna, né, era perna de bode. Aí eu achava aquilo muito bizarro. E aí, beleza, dentro do sonho eu dormi e acordei. Quando eu acordava, né, eu acordava deitada na areia e olhava pro lado e via um menino muito bonito. E ele explicava que no dia da festa da carne, que no caso é o carnaval, no dia da festa da carne, ele achou que tinha me visto e ficou com muita raiva por eu estar grávida. Só que ele se ligou que não era eu. Eu estava na barriga. Ele confundiu eu com a minha mãe. E aí eu acordei desesperada, chorando. E aí hoje eu tenho entendimento que eu sonhei com uma questão da minha vida passada. Então tá tudo ligado. Aí eu estudei sobre. Hoje eu tenho entendimento, eu estudo sobre. Assim, o candomblé, a Umbanda também, não sei se seria da mesma forma de acreditar, de agir, acredita muito nessa questão de vidas passadas, De ancestralidade. Né? Porque, por exemplo, segundo o que o candomblé acredita, digamos assim, a pessoa morre e não é o fim ali na morte. Não, então, o que me foi ensinado, algumas pessoas, né, ensinam que quem é iniciado, quem é raspado não volta. Só que eu não acredito nisso, porque não faz sentido na minha cabeça, né, no que eu aprendi. O que eu aprendi foi o seguinte: a partir do momento que você é vodunce, no caso rodante, né, vodunce, em outras nações falam rodante só, enfim, você vai voltar. Você vai voltar, a menos que, tá, a partir do momento que você é raspado, você não faça só xixi ou que você seja cremado. Que a partir do momento que você é cremado, acredita-se que você se queima e se queima o santo. E aí acaba ali. E aí acaba ali. A pessoa não reencarna, a pessoa vira basicamente um carrego, um egum do santo. Porque a pessoa não volta, a pessoa fica a encargo do santo. Só que, assim, né, por quê? Por causa do entendimento que da terra a gente veio, da terra a gente volta. Né? E aí existe a questão do quando realmente acaba. Quando acaba, acredita-se que é quando a pessoa vem Ogã ou Eked. Por quê? Para a pessoa ser Ogã e Eked, ela já tem que nascer com 7 anos. Ela já nasce eboma, ela já nasce cabeção. E acredita-se que no último suspiro do Ogã, do Eked, o santo passa. No último suspiro, quando o último respirar, né, que a pessoa vai morrer, o santo passa. E só a nível de esclarecimento pra galera que tá assistindo e tal, Ogã e Eked são pessoas que não recebem, não são rodantes. Não são rodantes. Não são. E não existe, assim, uma exceção. Isso, sim. Isso é uma coisa, algo... Ogã e Eked, né, a palavra em si é algo do candomblé. No caso, se, por exemplo, uma dúvida que chegou esses dias em mim foi o seguinte: Yasmin, tô há mais de 6 anos na religião e nunca recebi. Eu acho que tem alguma coisa errada comigo. Eu falei, não tem nada de errado com você. Você é da Umbanda, correto? Aí a pessoa falou, sim, sou da Umbanda. Não tem nada de errado com você. Você só é Cambona e Cambona. No caso, seria Ogã e Eked, em tese. Não tem nada de errado. O seu ori só entende-se que você não vira. Ou existe também um caso que é um caso isolado, mas existe muitos por aí, onde a pessoa ela não é Ogã e Eked e não vira. No caso, a pessoa que acontece isso, normalmente ela só tem a saída de axé no candomblé. Mas ela é um iaô. Só que o subconsciente e a espiritualidade entende que aquele ori não tá pronto e não consegue, né, receber aquela energia por alguma questão psicológica ou qualquer coisa do tipo. Então ela tem a saída de axé, mas ela sai como iaô.
E no caso de pessoas que assim nunca foram, eu tenho meu melhor amigo, né? Ele até foi criado dentro da igreja evangélica e tudo mais. E tipo, em uma porque eu acho que é diferente quando você é criado, existe, no teu caso você foi criada, certo? Na religião. Sim, sim. E a primeira, se não foi a primeira, não me recordo agora, uma das primeiras vezes que ele pisou dentro de uma gira, Ele ele incorporou. recebeu. Então, existe pessoas, é que nem, por exemplo, eu, no começo, para receber, meu desenvolvimento foi muito complicado. Depois que eu iniciei no Santo, que eu tive mais facilidade. Tanto que muitas entidades, né, que eu brinco assim, nossa, novo personagem desbloqueado, um Pokémon apareceu, porque eu não. Quem é você? Né, que teve situações de entidades que eu nunca tinha recebido, como esse ano ainda, que foi o boiadeiro e o malandro, que eles simplesmente apareceram, deram as caras e eu falei assim, quem é você? Quem são vocês? Porque eu não sei quem são eles, né? Eu tô aprendendo ainda sobre eles. Então, assim, a questão é que pode ser que a mediunidade dele já seja desenvolvida, porque, Júlia, a verdade é que muitos não aceitam e muitos não estão prontos para conversar sobre. Todo mundo é médium. Todo mundo é médium, todo mundo tem seu grau de mediunidade. Na igreja evangélica tem os médiums deles, que são lá as tias da revelação. Ou, por exemplo, na igreja evangélica tem a língua dos anjos, né? E você fala, sem querer te budismo, cortar, você fala isso com muito respeito, né? Não existe do candomblé, da Umbanda, um preconceito da parte de vocês com a igreja evangélica. não, é mais ao contrário, né? Porque, querendo ou não, muitas igrejas evangélicas pregam, né, as entidades como demônios. E não são. É porque tudo que para eles não faz parte daquilo que eles acreditam seja demônio. Só que eu acredito que é uma energia só cultuada de maneiras diferentes. Né? No caso do candomblé, ele cultua forças da natureza, né? Porque são forças da natureza. Se for para pensar, Xangô trabalha com a questão do fogo, é da justiça, mas trabalha com fogo. A questão de Inhansã, fogo, vento, raio, sol mexe junto, Oxóssi, né? A caça, a mata. Então são forças da natureza, querendo Sim. ou não. Então, assim, eu respeito, eu tenho curiosidade, né? Eu tenho curiosidade em várias religiões, até mesmo dentro daquilo que eu acredito. Eu tenho muita vontade de conhecer o Batuque do Sul, eu tenho muita vontade de conhecer o Catimbó, coisa que muitas pessoas do candomblé têm preconceito. Caramba, existe então um preconceito até mesmo dentro da religião. Sim, nossa, muito, muito, Júlia, muito. As pessoas, assim, falam coisas de qual elas não sabem. Uma coisa que eu levo pra minha vida, eu nunca vou julgar algo que eu não conheço, no qual eu não tenho propriedade pra falar. Cara, bacana esse respeito, né? Até porque se é uma religião que prega amor e respeito, tem que respeitar até mesmo o que não conhece, o que Sim, não sim. concorda. Eu falo por mim, eu fui criada, né, no candomblé e eu na adolescência, 11 para 12 anos, eu entrei para a igreja evangélica por conta própria, mas eu sempre tive muito respeito pela religião, como eu tenho respeito por todas as religiões que eu não entendo nada de Sim, nada, sim. né? Olha, eu tenho, até mesmo, Júlia, eu tenho consulentes que são pastores. É até engraçado de falar. Eu tenho consulentes que são pastores. Eu tenho consulentes que são evangélicas, né? Mas gostam de botar cartas. Eu tenho seguidores que são evangélicos, mas me seguem justamente para tirar essa questão. Porque gostou de um vídeo que eu fiz de humor, onde eu trouxe um ensinamento e tirei aquela visão errônea que eles tinham sobre a religião, né? Então, assim, tem toda essa questão dentro do candomblé, da Umbanda, Quimbanda, dentro das religiões de matrizes africanas tem muita coisa. Tem o batuque de Mina, tem o catimbó, tem a alta magia, né? Que hoje o correto é se falar que é alta magia, mas antigamente era nomeado como magia negra, só que isso é um termo extremamente racista, que não é legal se usar, porque... Por que magia negra? Porque antigamente tudo que era negro era visto como ruim, né? Porque, por exemplo, o gato preto, só porque era preto, tadinho, era morto. Né? Na Inquisição foram muitos gatos pretos mortos porque eles acreditavam que eles eram demônios, servos das bruxas. E os gatos, realmente, eles têm a ver com a religião, porque os gatos, eles são portais de espiritualidade e ancestralidade. Os gatos, eles são portais. Um gato, ele pode ver aquilo que você não vê. Aí eu posso tirar uma dúvida, aproveitar aqui, Pode. nada combinado, a galera já sabe, não tem nada combinado, porque você tá falando aí a questão de gato. Até o Apolinho é até o mais tranquilinho, meu cachorrinho, eu tenho um goldenzinho de 9 meses, minha vida é ele, mas eu tive uma pitbull, aí tipo,
acabei de ver um vulto passar. É como se ela visse tudo que eu vi, assim. A cachorra se arrepiava toda. A vizinha lá da onde eu moro, ela é da religião e ela recebe constantemente, tem, eu não sei se gira seria a palavra exata, dentro da casa dela, ela faz reuniões, né, dentro da casa dela, e sempre que acontece lá, tipo, a cachorra sentia dentro da minha casa, a cachorra olhava pra lá, se arrepiava toda como se estivesse vendo. Sim, E sim. os animais, existe algum tipo de sensibilidade, tipo, nos animais, pra ver, pra sentir, porque, quer ver, é até bom tirar isso com uma pessoa, essa dúvida com uma pessoa que tem entendimento. Já aconteceu, nós tínhamos quando eu morava com a minha mãe ainda, eu tenho 23, eu moro sozinha desde 2018, desde os 18 anos, mas quando eu morava com a minha mãe, nós tínhamos um cachorro, o Nick, o cachorro, e a minha mãe, como eu te falei, minha mãe tá afastada da religião, mas eu fui criada na religião, Sim, então sim. minha mãe acredita em tudo e eu cresci com o seguinte ensinamento. É sempre bom você ter bicho dentro de casa, planta dentro de casa. Existe a questão do tipo, eu faço uma parada ruim pra você e pode pegar no bicho? Sim. O cachorro dormiu bem. Eu tô falando porque eu vi, não é? Ninguém me contou. O cachorro amanheceu seco. Morreu. O cachorro morreu no dia seguinte. Ele dormiu, jantou feliz, gordo, amanheceu magro, cabisbaixo, morrendo. E aí logo aconteceu depois de uma pessoa receber uma entidade perto e a entidade falou: isso era pra ter sido em alguém da família e pegou no cachorro. Isso é comum? Isso pode acontecer, sim. É algo que acontece muito, que já aconteceu na minha família, inclusive, de eu perder gatinho, de eu perder cachorro. Por quê? Porque, no caso, eles são puros. Então, assim, quando você faz uma demanda pra alguém, o que acontece? Se não pega na pessoa, pega no elo mais fraco. Normalmente em criança, ou cachorro ou planta. Então, por isso que é muito bom ter pimenteira, samambaia, comigo ninguém pode. Tá? A espada de São Jorge é sempre bom ter essas plantas dentro de casa. Existem outras, mas arruda, samambaia, né? Comigo ninguém pode, pimenteira, a espada de São Jorge, não sei, eu já comentei. É sempre bom ter essas plantas, porque se ela secar do nada, você já sabe que tem alguma coisa errada, então você vai procurar o que é. Pra não pegar nos bichos. Lá em casa, depois que a gente perdeu 2 bichinhos, porque a gente perdeu também por uma doença, porque na realidade a gente começou perdendo uma e essa uma, por ter tido contato com outra, passou por outra, a gente perdeu os 2. Caramba. Né? Meu pai criou um matagal lá em casa. Lá em casa não falta planta. Né? Justamente por causa disso, mas já aconteceu de situações de, por exemplo, a minha família foi viajar, né? E quando a gente voltou, meu cachorro tava deitado, arriado. Arriadíssimo, não levantava e a gente não entendendo o que estava acontecendo, e a gente é nervoso. E esse cachorro, inclusive, né, acontece das entidades adotarem bichos, porque tem essa situação. Esse cachorro meu, em especial, ele é doido. A gente fala que ele é alucinado. Ele é cachorro de seu caveira, de seu caveira. E nesse dia que ele tava baixo, não tava se sentindo bem, a Tata Mulambo da minha mãe virou, pegou uma vassoura que a gente tem, que é uma vassoura de bruxa, e falou que só ia embora quando ela tivesse que fazer um negócio na hora grande, que seria meia-noite. Porque Caveira pediu pra ela. Ela pegou meu cachorro, ela fez o que tinha que fazer com o cachorro, varreu o cachorro odeia a vassoura, o cachorro ficou quietinho, Júlia, parado olhando pra cara da Mulambo, como se ele soubesse o que a Mulambo tava fazendo, sabe? E assim, a Mulambo falando, fica quieto, Caveira, que ela tava falando assim pro cachorro. Varreu, no dia seguinte meu cachorro não tinha nada. Caraca. Mas ela explicou que foi algo que mandaram e pegou nele. Né? E esse cachorro que eu tenho, a gente brinca que ele é alucinado, ele é muito doido, mas realmente, porque o que acontece? Tem alguns trabalhos de alta magia que você faz que você usa bicho. Eu não concordo particularmente. Embora, né, no candomblé tenha a sacralização de galinha, etc, etc. Mas não vamos ser hipócritas, porque a gente come frango no mercado. Mas agora, na alta magia, existe pessoas pra fazer maldade pra outra, né? E isso é uma coisa que realmente é errada, né? Abre gato pra fazer, né? E não tem nada a ver com a questão da religião ou do segmento, tem a ver com a pessoa, porque a maldade não tá na religião. Tá no coração, no caráter, exato, né? Tá no caráter, tá no coração. As pessoas têm que entender que não é a religião que faz maldade. É o coração da pessoa que faz. Exu, ele é uma energia de lei, né? Então, ele pode ser encantado pro positivo e pro negativo. Então, você pode tanto atrair ele pro bom... Ou pro ruim. Mas vocês têm que... mal.
Exato, só que vocês têm que entender que é o seguinte, ele dá, mas ele também cobra. Ele dá conta, mas ele presta conta. Então, assim, se a pessoa tá fazendo algo com maldade no coração pra poder ferrar outra que não merece, que realmente, vamos dizer assim, é inocente, mas... Porque existe casos de pessoas até mesmo que me procuram, né? Que me procuram pra fazer maldade pra outra que não fez nada. É isso que eu ia te perguntar. Gente, pra quem não sabe, posso falar que você joga cartas, né? Que você tem, né? Pode. Que tá lá no seu perfil, então Tá, vale a tá menção. tu. Então você já deve ter sido procurada, não apenas pra amarrações amorosas, que eu tenho até algumas dúvidas que a galera pergunta e tal, mas pra outros tipos de trabalho também, onde te procuram pra fazer, tipo, como você mencionou aí, maldade pra uma pessoa que não tá ali de inocente. Mas supondo no caso, eu te procuro, um exemplo, vou usar como exemplo, eu te procuro pra fazer uma maldade pra ela que tá acabando com a minha vida, prejudicando a minha vida. E aí existe muito a questão do tudo que eu planto eu colho. Eu me defender é uma forma de plantar e eu vou colher o mal que eu tô tentando. Se você tá recebendo mal, a pessoa tá ali, né? Eu queria falar um termo, mas não vou falar porque eu ia xingar. Se a pessoa tá Fica à te vontade, ferrando, fica à vontade, fica à vontade. acabando com a tua raça, não. Eu não acho algo errado, até porque é aquilo, o seixo da conta, ele presta conta. Se a pessoa tá ali te atrapalhando tua vida, a gente procura de fazer afastamento, a gente procura de... Não pra poder deixar a pessoa arriada, com os calos baixos, porque assim, isso eu não faço, porque isso também... Ninguém tá disposto a pagar o preço, Júlia. Claro. Porque um trabalho desse não é barato. Então, assim, a gente faz um afastamento pra pessoa se afastar, sumir da tua vida, virar notícia. Virar uma coisa que aconteceu. Você não tá fazendo mal, você só quer tirar a pessoa do teu caminho de vez. Sim, ou até mesmo aquela coisa, né? Acelerar o karma na pessoa. Tudo que a pessoa tá fazendo ali, você pegar e você mesma devolver pra ela. Né? E não é em nenhum momento queimar, mas sim devolver a demanda que tá sendo jogada. Pagar, né, na mesma moeda. Porque muitas pessoas me procuram onde estão sendo super queimadas, né? Casos onde estão sendo postas assim, abaixo de cachorro, com demanda, com macumba que a pessoa tá fazendo. Tá morrendo bicho, o filho tá doente. A troco de nada, sim. Mas a questão, assim, de devolver, ou até mesmo como não me procuram pra fazer a coisa sem a pessoa fazer nada, eu não faço. Até porque eu acredito uma coisa é eu botar a mão pra proteger os meus, ou porque eu tô com raiva pelos meus. Né? E até mesmo por mim. Mas você assumir uma paga de alguém que não tem nada a ver com o seu vínculo é uma coisa muito, vamos botar assim, de uma responsabilidade muito grande. Por mais que eu faça afastamento, que eu devolva algumas coisas, que eu faça trabalho de saúde, qualquer coisa que oferecer pra essas coisas, né? Em nenhum momento eu vou pegar, eu tô com pinimba com fulana. Vou ali fazer uma maldade porque... Não vou. A menos que a pessoa não esteja te prejudicando, eu não vou fazer. Não vou. Porque o ser humano, ele tem uma visão muito, muito assim, de achar que a religião, né, como nós macumbeiros falam, macumba é uma coisa fútil. Há pouco tempo eu tive alguns problemas, né, porque que nem acontece muito de as pessoas me mandarem mensagem porque perderam alguma coisa e querem que eu tire na carta. Aconteceu recentemente, a menina até me xingou, falou que eu queria hype, porque eu postei o print falando sobre, né, falando que não é assim, coisa e tal, e a menina falando que eu era ignorante, mas porque ela perdeu uma questão de um objeto, né, e ela queria que eu achasse nas cartas. Inclusive, a Thaline pegou meu telefone e respondeu ela, porque ela começou a querer me xingar, me chamar de ignorante, e a Thaline respondeu à altura, porque eu não vou ser grossa com as pessoas, com os meus consulentes. Eu tenho dificuldade, por mais que eu seja uma pessoa extremamente temperamental, dificilmente eu vou ser grossa. A pessoa pode estar lá me irritando. Eu te achei super doce, super... Eu não sou muito, não. Queria ter um pouco dessa mansidão. Olha pra cara dela, ela não tá fazendo cara que eu sou doce, não. A mãe sou terrível. Não é muito. Não, eu sou terrível, mas eu tento ao máximo me controlar, porque eu entendo que eu sou, querendo ou não, uma figura pública ali, né, do axé. Então eu tento ao máximo me controlar. Mas, assim, existem coisas que me procuram pra coisas fúteis. Olha, teve um caso, né, que foi pra maldade, que eu saí da mesa de jogo querendo socar a consulente. Eu falo socar porque me subiu uma ira. Que foi o seguinte, ela, desde os 14 anos, se envolve com o padrasto. Que isso? E queria que eu fizesse um trabalho pra a mãe dela ir embora. Ir embora, que eu não falo, não é ir embora da casa, é morrer. Que isso? Porque... Suzana Risto 2.0. E ela queria de qualquer jeito. E você viu o ódio, a amargura. Só que assim, tanto culpa dela quanto do padrasto. E dela...
porque assim, porque hoje, né, ela é uma mulher adulta, mas assim, desde os 14 anos, então isso é configurado até mesmo Crime também, né? pedofilia, Pedofilia. estupro. E o padrasto tem relação com ela desde os 14. E ela queria fazer coisa pra mãe, porque ela falava que a mãe dela tinha um homem da vida dela e ela não tinha. E parecia que o padrasto só tava com ela por tá mesmo, né? Por aquela coisa. E assim, tem casos que são absurdos que chegam em mim, Júlia. Casos de onde a mulher quer matar a outra porque a atual ficou grávida. Teve uma Caraca. situação que eu fiquei muito mal mesmo, ô Júlia, que foi uma mulher que veio me procurar porque ela queria acabar com a vida de uma moça que estava grávida. Sim. Acabou que quando eu briguei com ela, discuti com ela, né? Minto, até errei. Ela era a atual do cara, a que tava grávida era a ex. Quando eu peguei, na ligação mesmo, no meio da consulta, eu dei uma sessão de fora nela, porque aquilo me deu raiva. Dei uma sessão de fora, ela ficou possessa. Ao nível do marido dela, que não sabia de nada, ela me mandou uma mensagem perguntando o que estava acontecendo. Por que quando ela desligou a ligação comigo, exato, ela passou mal? Porque realmente ela passou mal, porque eu vomitei muita coisa na cara dela, eu deixei ela passando mal. Caramba. E aí, eu contei pra ele, eu falei assim, é isso. Porque ele falou até, que vou te processar aqui, eu falei assim, não vai não, porque é por causa disso, ó. Caramba. Aí ele pegou, ele passou meu número pra essa ex pra poder eu ajudar a ex e eu me envolvi num triângulo que eu falei assim, gente, onde que eu tô? O que que eu tô fazendo? Eu contei essa história no meu perfil. O que que eu tô fazendo? E eu tentando ajudar ali. Você via que a pessoa, ela não tinha noção do que era a religião, mas ela tava confiando em mim. Porque se essa moça não achou coisa porque ela queria, né, pra matar, ele tirar o bebê. Se ela não conseguisse comigo, ela ia achar com outra pessoa. Porque pelo preço certo, né? O ser humano por si só ele é corrupto. É verdade. E aproveitar aqui uma dúvida. Por exemplo, eu vou lá e eu pago um trabalho pra você pra. Deixa eu ver algo aqui pra ficar um exemplo. Eu pago um trabalho pra matar, não. Eu vou dar como exemplo uma amarração amorosa, tá? Você paga um trabalho, eu pago pra você uma amarração amorosa pra amarrar o fulano de tal. Mas aí a ex do fulano de tal tá lá pagando pra outra pessoa o trabalho pra amarrar o fulano de tal também. Como funcionaria? Você entraria numa guerra espiritual. E quem ganha é quem pode mais. Por isso que eu falo, o trabalho espiritual você tem que ter dinheiro. Porque que acontece? Trabalho espiritual, no caso do amoroso, eu brinco que eu tenho muita propriedade pra falar disso, porque, bem dizer, praticamente, assim, todas as minhas entidades, né, mexem com isso. Uma ou duas ou três, assim, que não mexem, né, mas as principais mesmo com o qual eu viro mais, né, trabalham. E o que acontece? O trabalho amoroso em si é um tiro no escuro. Você brinca com a sorte. Primeiro você brinca na sorte porque a entidade, a espiritualidade, ela tem vontade própria. Então não é porque você pagou que ela deixou naquele momento que ela vai deixar, porque existe uma linha, né, uma linha ali, né, bem grande em relação ao futuro. Né, no começo eu comecei falando sobre caminho que Exu dá o chão e quem caminha somos nós, né, a espiritualidade no caso. O que acontece? Caminho e escolhas você vai ter. A espiritualidade vai te mostrar qual caminho, mas se você não seguir aquele, ou se você for cabeçuda, né, e pegar e falar, não vou fazer isso, não vou ser assim, ou se você for inconsequente, não pensar, ele não vai fazer, porque você vai estar se auto-sabotando. É que nem quando a gente faz trabalho, né, amoroso, eu passo banhos para as minhas consulentes. Tem consulente que não faz, e depois vem me cobrando porque, não teve o resultado que eu queria. Eu falo, paciência. E são algo que pode ser a curto prazo ou a longo prazo? Então, não existe uma garantia? Não existe uma garantia e não existe tempo. Eu não acredito, e isso é algo da minha doutrina, né? A minha doutrina, na minha vivência, eu não acredito no trago seu amor em 7 dias. Embora já tive trabalho que eu arriei agora de manhã e de noite um homem estava voltando para casa. Eu teve trabalhos que eu mesma me assustei, que foi uma coisa muito rápida. Eu estava arriando, o homem estava voltando. Foi uma coisa assim, surreal. Mas são casos e casos. Nenhum caso vai ser igual. Nenhum caso amoroso vai ser igual, até porque existem muitas situações e existe no meio, existe amigos, existe família, existe
essa questão que você comentou, né, de ex-namorada fazendo trabalho ou atual namorada. E aí são coisas desse tipo que não vão te dar uma garantia de tempo. Eu já vi trabalho amoroso que demorou 1 ano pra dar resultado. E eu já vi trabalho amoroso que eu mesma fiz, que eu falo, não deu resultado. Mas aí quando eu vou estudar, porque é muito fácil pro consulente chegar no pai, mãe, santo, cartomante, né? E eu falo aqueles que são sérios, porque realmente tem muito charlatão por aí, existe muito marmoteiro por aí. Querendo tirar dinheiro das pessoas. Sim, e isso eu acredito que assim, eu dou graças a Oxalá, né? Que é o meu diferencial e o diferencial das pessoas que eu ando, porque eu não faço trabalho amoroso se quando eu jogar, não aparecer caminho. Se aquela pessoa não tá no teu caminho, eu vou te dar opções de outros trabalhos pra você fazer. Abertura de caminhos amorosos, abertura de caminho financeiro, saúde mental, trabalho de enjoo pra você deixar de gostar daquela pessoa, né? Porque tem como fazer, você pegar nojo daquela pessoa pra tirar aquela pessoa do teu coração, né? Existe como fazer isso, eu te dou outras opções, mas aí é muito fácil você colocar culpa, né? E querer tirar a credibilidade do cartomante, da mãe de santo, do pai de santo, sendo que deixa claro que caso amoroso é um tiro no escuro, vai depender de você. Eu tive um caso que eu acabei de arriar o trabalho, a minha pombogira estava virada. Quando eu desvirei, minha mãe me falou assim, a menina avisou que não vai dar certo. E eu tinha cortado o bicho. Era uma amarração. Aí por que não vai dar certo? E aí eu fui pro jogo, né? Fui pros búzios de Exu, fui nem pras cartas, fui pros búzios de Exu, porque pra eu entender. E a menina explicou que não daria certo, não por causa da minha mão, que não tinha nada de errado com a minha mão, mas porque ele faria algo que iria mudar tudo. E aí eu falei, é briga? É agressão? Aí ela respondia sim. E quando eu avisei pra ele não fazer, se passou 7 dias. Exatamente, eu nunca vou esquecer 7 dias. Ele viu, né, a menina caminhando com um ficante dela, essa ex-namorada. Ele foi até eles e, assim, desconfigurou o garoto. Caramba. Ele desconfigurou. E não foi um trabalho que ele pagou R$700, porque trabalho amoroso tem esse ponto também, só faz quem tem dinheiro. Porque se você não tiver dinheiro, você faz trabalho de prosperidade. Mesmo assim, trabalho de caridade, né, é uma coisa que você faz dentro do terreiro. Porque a gente, no meu caso, né, eu sou cartomante ali, querendo ou não, é meu trabalho, então eu tenho que cobrar. Claro. E às vezes acontece, né, de eu cobrar pelo menos só o material ou a salva da vela. O que é a salva da vela? Vela para as minhas entidades, bebida, porque tudo que eu dou pelo consulente eu tenho que devolver para as minhas. E isso acontece muito em trabalho de prosperidade. Mesmo assim, é um trabalho que eu tenho que cobrar em torno de R$400, R$500, porque a gente sabe que não é barato, não tá barato comprar as coisas, querendo ou não. É um mercado que eu faço para alguns trabalhos, é R$200 e poucos. E existe uma média de tipo, tem trabalhos que podem custar R$5.000, como tem trabalhos que podem custar R$1.000? Então, ou é padrão? Não, então, por que acontece? Quando vamos fazer trabalho amoroso, não é só um trabalho que existe. Existem vários tipos de trabalho e vários tipos de materiais diferentes que podem ser usados, então não existe uma média. Eu já fiz trabalho amoroso que por R$700. E eu já fiz trabalho amoroso que foi aí 8.000. Caramba! Né? Uma coisa é certa, tá? Eu não falo nem de união, nem de chorar aos meus pés. Você não paga um trabalho amoroso com menos de... No caso amoroso que eu falo, amarração, você não paga com menos de 7.000, porque a amarração demanda muita coisa. E a amarração normalmente tem corte, porque a amarração leva corte, e se for pra... mas Yasmin, se for pra orixá, todo orixá leva corte? Não necessariamente, mas é uma obrigação muito grande. Onde envolve até mesmo outras pessoas, né? Porque no meu caso, quando tem trabalho de corte, eu não corto porque eu fico virada. Eu pago a salva da pessoa que tá cortando pra mim. No meu caso, a minha mãe corta pra mim, que a minha mãe tem a mão de corte, a mão de faca, a minha mãe corta pra mim. Mas, então, é justo eu receber pelo meu trabalho e não pagar nem pela minha mãe que tá cortando? Então, tudo isso eu tenho que levar em consideração, né? Tenho que levar em consideração transporte, tem trabalho que a minha pombogira manda eu entrar dentro do mato. E pra entrar, aí tem que pegar carro, gasolina, tem tudo isso. Então, não tem como ter uma média, porque vai depender muito do caso. Tem consulente, que eu nunca vou esquecer isso, que o trabalho dela ela era GP, né? Garota de programa.
E o trabalho dela tinha que ser entregue na porta de um cabaré. E um cabaré muito movimentado. Caramba! Aí eu, meu Deus, onde eu vou entregar isso? O que eu faço? Porque eu não sabia, né? E eu falei assim, meu Deus, lá vou eu. E aí a coisa na porta do cabaré, né? E pra consulente. E todo mundo olhando pra minha cara. E lá fomos nós, né? As pessoas olhando pra minha cara, ainda me olharam feio. Ainda veio o segurança perguntar o que eu tava fazendo. Por Já sorte. passou por coisa, hein? Sim, sim, nossa. São coisas assim surreais, mas é aquilo, né? É difícil você achar um cartomante ou uma mãe de santo que vá fazer isso. Que vai botar a cara pra fazer. E eu tenho uma coisa nos meus trabalhos. Eu boto a mão na massa, eu boto pra fazer. Dificilmente, assim, eu aceito ajuda. Se eu recebo ajuda de alguém pra me ajudar, até mesmo eu preparo as coisas, eu aceito da minha mãe. Porque eu sei que a minha mãe tem mão pra isso. Que a minha mãe não vai atrapalhar. Porque se eu enfiar alguém pra me ajudar que não tem mão de feitiço, pode me atrapalhar, né? Porque existe essa questão Não da tá na pessoa... mesma visão que você, não tem a mesma responsabilidade com as coisas que você. Sim, não, e não é nem questão só de responsabilidade, Júlia. A pessoa, existe uma coisa chamada mão de jogo, mão de feitiço, visão de jogo. É que nem eu, né, um dos projetos que você perguntou se eu tinha algum projeto, um dos meus projetos é o meu jogo de carta. Eu deixo muito claro que meu jogo de carta faz quem quer. Mas é muito fácil eu abrir as cartas, olhar e falar assim, que não sei o que lindo, que essa carta significa isso, que essa carta significa aquilo. Tá, mas e o contexto no geral? O que você vê? Porque a visão do... Não adianta você jogar, saber jogar e você não ter mão de jogo e visão pro jogo. Porque você precisa ver. Acontece muito de às vezes eu estar jogando e eu ouvir alguém falar no meu ouvido alguma coisa, eu falar assim, tá acontecendo isso? E não tá aparecendo na carta, mas alguém sussurrou no meu ouvido. Então conta muito essa questão, né, mediúnica. E nem não é todo mundo que vai ter. E tá errado. Ai, nossa, eu tô quebrado. Porque as pessoas acham, né? Eu tô quebrado, não tenho. Não, você não tá. Você pode ter mão pra erva, pra fazer banhos. Você pode ter mão pra rezar os outros, pra ser rezadeira, né? No caso, minha avó tinha mão de jogo, visão de jogo e rezava os outros. Eu rezo, mas assim, é mais quando alguém vai lá e procura pra rezar, né? Minha avó rezava as pessoas. Eu aprendi com ela a rezar. Mas você não necessariamente você vai ter aquilo. Mas é porque é aquilo, né? O gramado do vizinho vai ser sempre mais bonito que o seu. A pessoa não vai querer cultivar a sua espiritualidade, a sua ancestralidade. Ela sempre vai ter visão da ancestralidade do outro. E aí entra a questão do desenvolvimento. Quando a pessoa ela tá para receber, né? Muitos se travam porque elas não conseguem receber porque ficam comparando incorporação. Ficam com vergonha da própria incorporação. Porque minha pombogira me sacode, porque meu caboclo me sacode, porque minha cabeça fica balançando, porque eu começo a chorar. Cara, tá tudo bem, ninguém tem que ser fiscal de incorporação alheia. Imagino que deva ter muito isso, né? De um olhar para o outro. E aproveitando essa questão das incorporações, antes, né? Que eu ainda tem alguns assuntos que eu quero entrar, antes dessa... antes de mudarmos, sobre essa questão de incorporação. A pessoa que está lá recebendo a entidade, a pessoa fica inconsciente, fica meio que fora de si? Então, como é? Existe um processo? O que seria? Então, vamos lá. A incorporação não é possessão, porque ninguém morre quando recebe orixá. Quando recebe orixá, quando recebe a entidade. Você não morre, você tá ali, mas de alguma forma seu subconsciente é tomado, né, conta de algumas coisas, mas você tá ali. Existe 3 tipos de médium. O consciente, que é aquele médium que vê que tudo tá acontecendo, mas não tem controle de si. É o semiconsciente, que lembra de algumas coisas, ou, por exemplo, quando desvira, lembra de tudo, mas vai esquecendo. E tem o médium inconsciente. O inconsciente é bem difícil de ver hoje em dia. O inconsciente, né, é uma coisa mais de antigamente, que era quando a pessoa apagava, né, e não lembrava de nada. Eu perguntei acerca dessa questão da consciência, que eu tenho amigos da religião, por exemplo, enquanto estão lá no momento da incorporação, bebem, e quando volta estão ali, até o cheiro de cachaça some. Sim, sim. Nossa, já teve... eu não acredito que pombogira, Exu, eles vêm pra beber e pra fumar, né? Eu acredito que eles vêm pra trabalhar e pitar e bebericar, né? Até porque o correto é o Exu não tragar,
Não trazer pro seu corpo. Pode acontecer do Exu tragar, da pombogira tragar, porque o médium fuma. Aí Então, porque a entidade, a espiritualidade, o orixá, ele vai usar o que você sabe, o que você tem. Então, se você sabe tragar, teu Exu vai tragar, né? E assim, essa questão de bebida é uma coisa muito real, porque eu mesma, né, teve situações onde eu olhei e falei assim, meu Deus, porque eu sou semiconsciente, né? E eu olhava assim, eu falo isso com convicção, porque ninguém deixou eu esquecer, né? Eu desvirando falando que a minha pombogira ia me matar com álcool ali, porque minha pombogira, ela bebia garrafa de vinho, o vinho dela acabou, ela bebeu aquelas garrafas bujudinhas de cachaça. você E voltou. eu voltei assim, pleníssima, sem nada. Ela já ocorreu dela me deixar com alguma coisa, mas é porque eu apanhei, né? Eu fiz besteira. Tem um Aquelas. contexto, né? Tem um contexto. Tem um contexto, eu fiz besteira, ela queria me dar. Mas ela me deixou bêbada, não com cachaça, ela bebeu um copo de água. E ela me deixou bêbada. E isso não foi a primeira vez que alguém passou por isso. Teve uma situação onde uma cigana muito querida, tá? Que eu falo que ela fez muita parte da minha trajetória. Cigana, né, das Rosas. Eu acredito que seja das Rosas. Porque ela gostava, eu chamava ela das Rosas porque ela adorava rosa. Que a médium dela tinha um cabelo igual o seu, Júlia. Gigantesco, lindo, a cara de cigana, aquela coisa linda. A médium enfiou a tesoura no cabelo e pintou de ruivo. Meteu o louco. A cigana veio, tomou um copo de água. A médium desvirou se vomitando. Caraca. Como se ela estivesse dando PT. Ela tava mole no chuveiro. E ela mole Caramba. no chuveiro. Tiveram que desvirar a minha avó. Porque o Exu não gosta de água. Então a menina não ia no chuveiro. A menina fez assim, ó. Aí pediram pra menina desvirar, que depois ela voltava só pra minha avó poder ir lá. Aí minha avó pegou, levantou, rezou, fez o que tinha que fazer, secou, chamou a pombogira de novo. E aí, quando a pombogira foi embora, a garota tava bem. Mas a garota já tinha se vomitado. A garota tava com tremedeira. Já tinha passado BO, porque... E por causa não só do cabelo, mas porque o cabelo não tinha só a ver com o cabelo, tinha a ver com rebeldia. Fez no impulso ali, de rebelde. De raiva, de falar besteira também no vento. Porque muitas pessoas vão falar, ai, porque a entidade não manda no teu cabelo. Então, no meu, manda, porque eu adorava botar trança. Né? Porque eu tive uma época que meu cabelo ele é cacheado naturalmente, né? Hoje em dia eu passo química. E eu botava trança. Só que a dama da noite adora um cabelo no coque alto, preso. E a trança não dá pra você fazer isso. Ela odeia cabelo roçando nela, no rosto dela, ela não gosta. E a trança não dava pra ela pegar e prender. Então ela e a Jurema viraram e falaram que era pra eu deixar meu cabelo crescer, mas não era pra eu botar trança. E aí eu alisei, porque eu falei, não vou ficar com o cabelo cacheado. Meu cabelo ficava igual uma couve-florzinha, todo cacheadinho. E eu não achava que combinava isso comigo, né? E aí teve essa questão. Mas essa questão da bebida é algo muito, vamos botar assim, né? Muito real, né? Porque mesma coisa, ó, a pombogira da minha mãe gosta de beber cachaça com dendê. Ela gosta peculiar. muito. Não, isso é bem normal em Exu antigo. Exu antigo gosta. A minha pombogira, se eu der confiança, ela faz, mas eu não... Não dá muita confiança. Não dou mole pra ela, fala assim, tu pode parar de graça, eu compro o shampoo mais caro que a senhora quiser, mas tu não faça isso comigo. Mas a pombogira da minha mãe gosta e hoje em dia ela é acostumada, então é muito difícil retirar, mas hoje em dia a gente conversa pra não, vamos botar assim, fazer com que ela beba, né, muito de uma maneira, porque o dendê, querendo ou não, é uma coisa forte, né? E ela gosta de dendê, pimenta na cachaça, essas coisas assim, que é uma coisa comum em Exu e pombogira antigo. Pombogira e Exu que são antigos, que são velhos, eles gostam dessas coisas. Mas assim, a minha mãe, ela bebe dendê e não passa mal. Eu, particularmente, mesmo sendo de Yansan, se eu bebesse cachaça com dendê, eu ia com Deus. Eu ia com Deus de passar mal, porque o dendê é uma coisa... Sim, eu faço uma muqueca, eu encho de dendê, eu gosto do tempero, mas é uma parada forte, que se botar um pouquinho mais, passa mal, enjoa, dá dor na barriga. Sim, não, eu adoro botar, eu não boto muito dendê na comida, não
só por minha causa, né? Porque por mais que eu seja de Oiá, né, filha do Dendê, eu boto o Dendê na comida, mas assim, eu tenho a minha mãe ali, né, em casa de Oxum, a minha irmã de Iemanjá. Então, assim, eu evito botar muito Dendê porque elas passam mal. Minha mãe, se ela Tem comer isso, por por exemplo, si, você é do orixá tal e acaba comendo são algo. quizilas o nome. Aí a gente entra nessa questão. Ó, as quizilas que eu tenho. Eu não posso comer abóbora por causa de Oiá, né? Eu não posso comer abóbora. Melancia. O suco da melancia. Uma vez eu fui por erro, porque eu achei que era suco de morango. Olhei assim, nossa, suco bonito. Comprei. Quando eu tomei, mó goladão, era suco de melancia. Olha, eu tive uma diarreia que foi assim, Caramba. de outro mundo. Mas existe, né? As quisilas, por exemplo, algumas que são citadas. Alguns acreditam que, por exemplo, quando a pessoa é abiana, né? Que não é iniciado. Porque falam assim, a abiana não tem santo. Eu não acredito nessa questão, mas eu vou comentar isso com você, né? Por exemplo, a questão da quisila. Eu, antes de ser iniciada no santo, eu já tinha quisila do meu santo. Né? Tanto que, por exemplo, em trabalho amoroso, eu não uso mel. Eu não uso mel pelo seguinte fato. Porque se a pessoa, às vezes, não é da religião, não sabe o santo, mas às vezes ela pode puxar uma quisila que ela nem sabe que ela tenha. Porque que nem eu, quando criança, eu consigo comer pão de mel. Porque a gente sabe que esse pão de mel não é de mel. Não tem mel ali, não tem nada de mel, na verdade. É um açúcar ali artificial, um monte de coisa. Mas se eu comer o mel puro, Júlia, acabou pra mim. Caramba. Acabou, minha cara empola, eu fico com o dedo inchado, eu fico horrorosa. Caramba. E aí entra a questão, por exemplo, a minha mãe também, quando ela era abiã, ela foi comer lagostinha. Aquelas lagostinhas, né, de água doce. Uhum. Minha mãe parou no hospital. E só melhorou quando ela tomou 2 copos de abô. E abô é aquela erva que já foi quinada e já tá passada ali, que já deve estar até com o bichinho. Delicioso. Gruda no teu corpo e ela teve que tomar um copo daquilo, que foi o que passou, o que melhorou ela. E é surreal essas coisas. E isso eu sendo a Bian e ela também. Por isso que eu falo que a questão da quisila é muito relativo. Você pode não ter nada. E quando você iniciar, você começar a ter. Ah, sim. E entrando um pouco para esse lado da questão da iniciação, existem pessoas que estão lá frequentando há um bom tempo e tal, e ainda não teve nenhum tipo de pedido ou exigência para a pessoa iniciar, para a pessoa fazer santo. E aconteceu recente com uma pessoa próxima dela ter pisado, né, numa gira depois de muitos anos. E já cobraram feitura, né? Falaram, ó, é normal isso? Existem pessoas que de fato precisam fazer. Sim, então, olha só. Existem pessoas que por algum motivo, às vezes, por exemplo, karma familiar. A família toda era pra ter feito, mas ninguém fez. Aí sobrou aquela coisa, né? Sobra pra tudo, é o laranja. É que essa questão que eu falo, né? Muitas pessoas na internet falam que não existe a questão da cobrança. Eu falo que existe porque eu senti na pele. Existe. Eu até fiz um Twitter perguntando sobre lá. Sim. Meu Twitter é fechado, ninguém viu. Mas sobre isso, de fato, existe uma cobrança. Por exemplo, pisei lá e, cara, você tem que fazer. Então, a questão da minha iniciação sobre a cobrança de quem me cobrou, né? Que foi Ioá e Xangô. Eu sou de Inhansã e Oxóssi, e a qualidade de Ioá que me cobrou era uma qualidade que só pode ser feita em pessoas que são virgens, né? E eu falava na cara da mãe de santo na época, eu falava assim, ó, como é que eu vou ser feita dessa qualidade se nem virgem eu sou? E eu já era muito acelerada. E existe essa cobrança é que nem uma questão que tá sendo muito polêmica, né? No TikTok, no Instagram, é de falar que a Bian não tem santo. Eu acredito que o Abian, ele não tem santo definido. Mas a partir do momento que você nasce, você tem um orixá no qual lhe pertence, que é seu pai e sua mãe. Só que até você tomar os ebóis de entrada, você passar pelos orôs, né, e pelos processos iniciatórios, não se tem certeza de nada. É isso que eu ia te perguntar. Por exemplo, eu sou de fulano e ciclano, mas enquanto saiu no jogo, pode ser que isso mude. Pode ser que muitas das vezes, ó, um exemplo bem grande, teve uma situação, né, onde a mãe de santo viu, não a que me iniciou, mas viu um santo branco, que vestia branco
no jogo e falou assim, olha, se eu fizesse hoje, você seria feita de Oxalá. E eu me revoltei, né? Porque também tem essa questão. Eu me revoltei porque eu falava, eu não sou de Oxalá, mas aí é aquilo. O meu caso é um caso isolado, porque é aquilo que eu falei no começo, né? Herança, divórcio, essas coisas assim. Eu me revoltei. Só que por que ela tava vendo um santo branco? Porque ela tava vendo o Yansan e o Oxaguian. E na minha coroa eu tenho Oxaguian comigo, né? O Oxaguian é meu terceiro santo. Muitas pessoas olham pra minha cara e falam, você parece que é de Oxum. Eu tenho um Oxum. Só que essa Oxum tá lá, né, longe, que é o quarto santo. Então, assim, tem essa questão, né? Então, é a questão da cobrança, a questão do Abian não ter santo ou não. Isso é muito complicado você falar que não tem, porque isso, como eu falei, é a mesma coisa da incorporação, você trava as pessoas. Você pode sim não falar um santo definido. Por quê? Porque acontece muito, como aconteceu comigo em questão de qualidade, da pessoa se frustrar quando chega pra fazer e não ser feito daquele santo que ele achava que pertencia. Entendi. Eu me frustrei porque eu fui batendo o pé que eu era de uma qualidade de Yansan, batendo o pé que eu era de uma qualidade de Yansan, e quando a mãe de santo jogou, falou que eu era de outra. Eu olhei na cara da mãe de santo e falei que não aceitava. Eu reneguei. Mas você no auge da sua insatisfação, você não consegue alterar nada. Tá ali, é o que tá. Não, tá ali, é o que tá. Se você é daquele santo, você pertence àquele santo. Vai fazer o quê? Vai pagar? Então paga pra gente trocar. Porque tem um pai de santo que faz isso, tá? Que troca o santo da pessoa. Que isso? Que troca o santo da pessoa. E isso é uma coisa que eu acho muito errado. Muito errado mesmo. Acontece muito das pessoas me perguntarem o seguinte, olha, Yasmin, eu sou de fulano e ciclano na Umbanda. No Candomblé, quando eu for, pode mudar? Pode. Pode, porque você não é iniciado. E qual é a diferença, por exemplo, de quem no candomblé você faz e na Umbanda você inicia? Qual é a diferença de uma feitura no candomblé e na Umbanda? Na Umbanda não tem feitura, não tem raspagem, não tem uma iniciação. Não tem nada? A Umbanda tem o amanci. Isso que eu ia perguntar, existe um procedimento, sim, um ritual, melhor dizendo. Sim, na Umbanda tem o amanci e as obrigações. Mas a Umbanda não inicia ninguém. Né? Eu acredito que o orixá tá em todo lugar, mas na Umbanda existe uma questão que na Umbanda, né, é falangeiro, no candomblé é orixá. E isso já virou uma discussão muito polêmica, né? Porque teve pai de santo de candomblé que falou que não é orixá, que é isso, que aquilo, porque como eu te falei, existe preconceito dentro da religião, as próprias pessoas. Existe pai de santo, Júlia, que tem preconceito de candomblé, que tem preconceito com o Chico Pombogira. Caramba. Que não gosta. E eu acho isso muito errado, porque Exu, ele é caminho. Tu pode cultuar teu ori, mas e teu corpo? Como é que faz? O que faz? Tu vai deixar Deus dará? Não é assim. Então tem muitas questões que precisam ser trabalhadas, né? E assim, pra gente concluir, porque... Sim. A última coisa que eu quero até contar, porque eu deixei pra contar aqui no podcast mesmo, porque muitas pessoas estavam me perguntando, era a questão da minha gravidez, que foi um rolê muito aleatório. Cara, eu vi lá, inclusive, meus parabéns, eu vi que você postou. Obrigada. E, ó, eu acho que foi no seu Twitter que eu vi que você falou assim, aceita presente de herê, algo do tipo. Conta pra gente esse rolê aí. Então, o que acontece? A questão do presente de herê. A minha herê, ela é uma herê muito brincalhona. Muito apeca, assim, a Raio é a minha vida. Eu falo que a Raio pela Raio eu faço tudo. Tanto que a Raio ela é muito encrenqueira, ela arruma confusão. Tanto que na última festa ela xingou uma intolerante religiosa. Ela xingou porque a mulher falou que a outra herê, que era a Peixinho, a herê de Oxum da minha irmã de santo, era um espírito do inferno. A Raio foi lá chamar ela de vaca pra baixo. E foi lá e a Ezequiel puxando ela. E o pessoal me contando, né, que ela tava gritando no meio da rua isso. E a Ezequiel brigando, falando que iam botar ela pra subir. Mas o que acontece? A Raio, ela gosta de sacanear muito meu namorado. Meu namorado é uma pessoa que, assim, né, ele é maravilhoso. Ele ainda tá em processo de entrar. Ele não se jogou de cabeça porque a religião é uma responsabilidade muito grande. Claro. E ele tem medo de não abraçar e... Ele tem medo. Não é um medo de... É medo de preconceito, não. Ele tem medo de ele não abraçar, não conseguir suprir a necessidade por causa do trabalho das coisas e não dar o melhor de si. E eu acho isso bonito, eu acho isso correto. Claro, responsabilidade, né? Isso, mas quando eu tenho que fazer meus trabalhos, minhas coisas, ele é o primeiro a estar lá com o carrinho dele pra me levar lá no meio do mato, pra fazer as coisas comigo. Ele é o primeiro a me pegar pra me levar em Madureira. Ele me ajuda muito. Claro.
Mas aí eu brinco que é presente de Erê, porque a minha Erê ficava assim pra ele: você quer um presente do pai? Aí tem até vídeo, ele gravando falando assim: não, não quero, porque ele sabia o que que era. Ela falou assim: eu vou te dar um, ele vai ser muito lindo igual a mim. Aí ele: ó, tu para com isso, que não sei o que. Aí teve um dia que quando ela ofereceu um presente, que ela brincou com ele me conta isso. E ele me contou agora que eu descobri que eu tava grávida. Que ela brincou com ele e falou assim: do pai, um doce é um presente, que não sei o que. E esse presente é muito bom, vai te trazer muita riqueza. Aí ele falou: um presente. Aí ela: então tá bom, do pai. Aí depois ele: não, Rai, o presente não é ela. Você já escolheu. Caramba. E saiu, mas o jeito que eu desconfiei. Olha, minha gravidez eu não desconfiei, porque eu tava passando por um processo de muito estresse, né? E eu tava tomando remédio, eu comecei a tomar Saxenda, né? O Ozempic, essas coisas assim. E o Ozempic, olha só que doideira, eu já estava grávida tomando Ozempic, Saxenda e não sabia. Então eu tava enjoada. E eu falava assim: nossa, enjoo esquisito, né? Uns enjoo, uns negócios esquisitos. Como eu tomava Saxenda pela manhã, que é o horário que eu tenho enjoo na gravidez. Inclusive hoje eu não era ninguém na faculdade, né? Eu tive enjoo, então eu não tava desconfiando até o dia do Candomblé de Oxum. O Candomblé de Oxum, né? Eu não consegui abraçar minha mãe Oxum no dia do Candomblé, eu só consegui abraçar ela durante o Candomblé, quando ela estava dando rum, que ela veio até mim, me abraçou. Uma mãe de santo virou pra mim, uma mãe de santo que tinha lá, né, muito querida, virou pra mim e falou assim: você tá de quanto tempo? Aí eu virei pra ele e falei assim: eu tô gorda. E a Anágua, aqui, a Anágua, eu ainda fiz assim: é a Anágua. Ela: não, você tá grávida. Eu falei assim: não tô, você tá loida. Ela chama, olha só que doideira. Aí a O chamando a mãe de santo de doida. Chamei assim: você tá doida. E eu, hein? Ainda fiz assim pra ela. E aí ficou aquela coisa na minha cabeça, porque eu comentei com uma amiga minha, minha amiga falou assim: Yasmin, tua menstruação tá atrasada. Eu falei: pode ser por causa do remédio, porque esses remédios mexem muito com o teu hormônio, metabolismo. Eu falei: não, deve ser do remédio, porque eu não tava tomando só esses remédios, eu tava tomando outros. E aí eu falei: ah, não vou fazer, não vou fazer. E ela: faz. Aí eu falei: não vou fazer perto de você, que você tá me agoniando. Aí, beleza. Teve um dia que eu fui no shopping, entrei na farmácia, olhei pro teste e falei assim: ah, vou fazer. Vamos fazer? Júlia, eu sentada no vaso do shopping, eu me tremia toda, porque o positivo lá escancarado na minha cara. E eu falo assim: gente, que é isso? Como assim? Eu não posso... Vai, boba, aceita o presente de Erê. Eu não posso estar grávida. Caraca, que raiva. Eu xinguei todo mundo, assim, xinguei todo mundo, xinguei meu noivo, xinguei todo mundo. Falei: meu Deus, eu não acredito que você tá acontecendo comigo. E assim, foi um processo pra mim. Eu me isolei um pouco, fiquei afastada da internet, né? Fiquei afastada da internet justamente porque, por exemplo, eu anunciei minha gravidez no sábado. Eu vi agora, nesses dias, acho que foi sábado. Foi sábado. Eu recebi muito hate. Eu recebi muito hate. Eu recebi comentário de hate gordofóbico. Eu recebi comentário de hate porque perguntando cadê o pai, como se meu namorado... Entendeu? Eu recebi hate falando em questão religiosa. Caraca, as pessoas se metem. É tipo assim: tu que vai comprar um pacote de fralda, sei que você vai. Sim, o povo é muito. A sim. internet é tóxica demais às vezes. E aí eu recebi uns hates, assim, muito nada a ver. Ou um hate que eu recebi que foi surreal mesmo. Foi a pessoa querer dar pitaco no que. Até mesmo na minha alimentação. E assim, você grávida. Eu não sabia disso, né? Eu tô aprendendo agora. Você grávida. Vem muita opinião que você não tá solicitando. Claro. Eu sou uma pessoa que, graças a orixá, eu tenho uma tia que é ginecologista obstetra. Ó, que delícia. Ela já era minha ginecologista. Agora então, precisa da opinião de gente. Não precisa. E você vê, tem comentários que você vê que não tá na intenção de te ajudar. Tá ali na maldade mesmo, sim, né? Sim. E lembrando, gente, que antes da Yasmin, né? Isso. Antes da Yasmin ser, né, do candomblé, da religião, você é uma influenciadora digital hoje também. Você conta com mais de 78 mil seguidores, é muita coisa. Sim, então você tem que ter um psicológico assim, você tem que se blindar de algumas coisas, né, Yasmin? Sim, não, porque eu acho que até mudou, acho que foi 79 agora e tá 180 e poucos mil no TikTok. Mas não é só me blindar, Júlia, as pessoas, elas são muito maldosas. É que nem a minha mãe me mandou uma mensagem desesperada: Yasmin, você tá muito no passivo-agressivo, porque assim, a minha mãe e meu pai, tudo que eu vou fazer na internet, você viu, né? Tudo eles querem me acompanhar, eles me apoiam muito. Ah, legal. Então assim, minha mãe: Yasmin, você tá sendo muito passiva-agressiva, mas eu estava recebendo pitaco de coisas que eram surreais. Claro que tinha as coisas que eram dúvidas, como por exemplo, como é que vai
vai ser a sua incorporação na sua gravidez? Como é que vai ser isso? Então, a questão da incorporação é algo bem simples. Eu posso incorporar, minhas entidades vão ser doutrinadas nesse momento a não se jogarem no chão, porque não pode, né? Por exemplo, minha pombogira me jogar de joelho, minha cabocla também, meu malandro. Então, todos vão ser doutrinados a, né, não me tacarem no chão nesse momento. Depois, né, depois que nascer, tchau e benção. Teu joelho vai ser estourado novamente. Mas assim, vão ser doutrinados a isso. Eu não vou fazer uso de fumo nem de bebida, mas vou poder trabalhar. Até porque, querendo ou não, a espiritualidade está muito presente na minha vida, até no meu meio de trabalho, né? Então, o que eu vou fazer? Vou largar tudo pro alto? E até mesmo, por exemplo, trabalhos de afastamento. A partir de um certo momento na minha gravidez, eu vou passar esses trabalhos, vou cobrar, né, a minha parte, e vou passar esses trabalhos até mesmo pra minha mãe tá fazendo. Como eu te falei no começo, né, eu confio muito nela. Então, eu vou passar pra, por exemplo, a minha mãe tá ali me ajudando. Eu vou estar ali presente, vendo, falando, mãe, ó, pediram pra fazer assim, assado, mas quem vai fazer? Vai botar realmente a mão? Porque quando você faz um trabalho determinado, você fica com a mão queimada, que a gente fala. Então, vai ser ali minha mãe fazendo. Justamente por causa que quando a gente tá grávida, a gente acredita que a gente tá de corpo aberto, né? Então, eu vou pegar e vou passar essa responsabilidade pra minha mãe. Mas, em nenhum momento, eu vou deixar de fazer minhas coisas. Não vou me... Mesma coisa perguntando, você vai deixar de estudar? Não vou deixar. Claro, sua vida não vai parar. Não vai parar, pelo contrário. Agora mesmo que eu tenho que me esforçar. Tem uma criança vindo aí, né? Um baby axé pra vir, pra poder trazer muita alegria pra gente. Mas eu vou me esforçar nessa parte. Não, Então, com certeza. E, cara, que bom ouvir tua história, conhecer um pouco mais. Eu achei você muito doce. Você falou que você é meio brava aí, mas achei você bem doce. Fala manso, tranquila. E eu nem tô vendo a hora passar. Já tem mais de 1 hora de programa aqui. Eu não tô nem sentindo passar. Não, eu falo doce, eu falo manso, mas aquilo, né, eu aprendi a ser assim por causa do meu trabalho. Por causa que eu sou uma pessoa extremamente explosiva. Eu me estresso muito rápido. É aquele negócio, se eu não falar naquele momento, eu passo mal. Tanto que eu evito, uma coisa que eu reparei na minha carreira, eu evito confusão com as pessoas. Por mais que às vezes eu quero pegar aquela pessoa e falar, eu evito, porque eu não sou aquela pessoa que eu não sei discutir. Eu já quero... Já humilha logo, né? Eu já quero Apocalíptica. eu já quero socar a cabeça da pessoa no chão, no núcleo da terra. Não sei brigar. Eu não sou a pessoa que... Eu sou a pessoa que eu consigo ouvir. Você pode estar aqui me xingando do que você quiser, que eu guardo tudo. A minha mãe fala, você é sonsa, eu guardo tudo. Mas dizem que quem explode na hora tem mais facilidade de perdoar, né? Sim. Tipo assim, vem aquela explosão, você humilha a pessoa, mas daqui a um mês passou, o coração tá limpo. Meu noivo que sabe, meu. Eu guardo, eu Nossa. posso não te responder nada na hora, mas 3 anos e eu ainda vou lembrar exatamente. Não, mas tem casos onde a minha mãe, ela fala que ela fica preocupada comigo, porque eu não discuto, eu começo a rir. E aí, quando eu começo a rir, ela fala, pronto, o modo psicopata dela ativou. Que eu começo a rir, eu começo a falar assim, tá bom, você tá certa. E começa... Só que assim, você pode ter certeza. Você vai lembrar daquilo ali. Não fecha os olhos, porque eu vou fazer a sua vida virar, entendeu? De cabeça pra baixo. E ela fica muito preocupada quando eu começo a rir de situações onde, por exemplo, eu tenho problema de ansiedade, né? Onde era pra eu estar tremendo de raiva, onde era pra eu estar querendo socar a pessoa. E eu você simplesmente tá ali. começar a rir. É muito concordando com preocupante. tudo. É muito que ela fala que é muito preocupante, porque não é do meu feitio, né? Mas aí essas coisas não vale a pena também discutir na internet. Então por isso que assim, aprendi a falar manso. Vem consulente, que eu não considero consulente, porque eu não preciso de consulente assim, querer me xingar, querer falar que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou aquilo outro, porque eu não falei o que ele queria ouvir, eu falei a verdade. E aí eu falo assim, tá bom, você tá certo. Tá vivendo e aprendendo, né? Você deve ver de tudo. Eu vi lá no seu perfil que você já atendeu mais de 5.000 pessoas, né? Sim. Baralho, Porque tudo. o que acontece? Eu conto isso não só pela parte da internet, eu jogo carta desde os meus 12. Caramba, muita gente. Então, eu falo 5.000 pessoas, assim, é bem por alto. Claro que a internet aumentou muito esse número e vai aumentando, cada ano aumenta. Porque eu vou fazendo assim a contagem, né? Por exemplo, eu sou da escrita. Anoto tudo. A ficha dos meus consulentes não são digitais. É tudo o meu caderno lá. Eu tenho mais de 5, 6, 7 cadernos. E aquelas montanhas de caderno que eu vou fazendo. E aquilo ali é a ficha dos meus consulentes.
né? Eu tenho só isso de ficha porque o meu pai, ele tem toque. Então, tá usado, joga fora. Aquela coisa, né? Aí, eu atendo, assim, desde Deus, mas eu atendia pra dentro, assim, pra algumas amigas da minha avó, alguns filhos de santo. Jogava pra minhas primas pra saber dos namoradinhos delas. Quando assim, será que vai dar certo? Eu jogava pra mim mesma. Jogar pra mim mesma é um caos, porque eu nunca entendo o meu jogo. Sério? Não consigo jogar pra mim mesma. Caramba. Porque eu acredito que o meu sentimento influencia muito. É verdade, faz sentido. Influencia muito o meu sentimento, o que eu tenho que ver ali, O sabe? que você deseja, o que você não quer em hipótese alguma, pode influenciar. Isso, não, influencia muito. Então, assim, quando eu quero jogar carta ou qualquer outra coisa, eu viro pra minha mãe e falo assim: abre aí pra mim o jogo. Que nem a minha mãe descobriu minha gravidez pelo jogo de búzios. Porque eu não sabia como contar, eu fiquei com muito medo. Então, eu virei pra minha mãe tava atendendo. Eu virei: mãe, quando você acabar, joga pra mim. Sua mãe joga também? Joga. Eu aprendi a jogar carta com a minha mãe. Caramba, Né? bacana. Então, assim, aprendi com a minha mãe a jogar carta, baralho da Pombogira. Minha própria Pombogira me ensinou, que eu simplesmente tive um sonho com ela me ensinando e fui aprendendo, e foram, assim, 4 sonhos seguidos. Eu nunca vou esquecer onde eu Ela te deu um curso. Me deu um curso e hoje eu agradeço muito. Eu falo que Dama da Noite entrou na minha vida, ela mudou a minha vida. Ela, assim, eu sou apaixonada pela menina, sou louca pela menina, mas a Dama da Noite, eu acredito que quando a Dama da Noite chegou, uma apoiou e escorou a outra, e fez sentido. Porque enquanto a Dama da Noite, ela é envolvida com a questão de carta, com a questão de aquelas coisas mais pesadas, a menina é envolvida no amor. Então tudo que sai na carta eu vou fazer com a menina. Então uma completou a outra. Mas assim, eu jogava baralho cigano. Eu brincava de jogar carta com baralho mesmo, normal. Que é um baralho que você até consegue jogar, só que é difícil, porque aí tem mais ligação com coisa de malandro. E eu falo, tô aprendendo até hoje, porque é uma coisa muito complicada, porque tem questão de numerologia, questão de conta que você tem que fazer de cabeça. Eu sou péssima em matemática, Júlia. Também. Sou péssima em matemática. Eu tenho que parar pra poder fazer a conta, pra poder entender, porque senão dá um caos. Mas assim, tem toda essa questão, né? E como eu falei, desde muito nova, muito cedo ali, envolvida no meio. Eu jogava carta, brincava de carta, brincava de jogar, mas eu já jogava, né? Eu falava assim, vou jogar pra você hoje, tio, tia. Já jogava. Eu, quando criança, eu tinha problema com... Não tem os ciganos que ficam na rua, né? Pedindo moeda, pedindo para sua mão. Eu tive uma situação que a cigana tentou me comprar, né? Que a cigana falou que era pra eu ser uma cigana e simplesmente queria me comprar da minha avó. Minha avó me puxando no meio de Campo Grande, chamando a mulher de doida. Porque antigamente tinha aquela visão, né? Que os ciganos eram ladrões, eram isso, aquilo outro. E a minha avó ficou desesperada, me puxando. Vem pra cá, garota! Que não sei o quê. E eu, caraca, calma, a mulher ia ler minha mão, vó. Ela queria te comprar. E eu tive muito problema com essa questão cigana. Minha cigana, ela é a Sarita, né? As questões que eu tinha com cigana, que eu acredito que eu tinha, era muita cobrança dela. Muita cobrança das cartas dela. Porque quando eu realmente decidi parar de ter medo e atender as pessoas, foi quando eu entrei no mundo da internet mesmo assim. Demorou eu tomar coragem e jogar pra cigano. Pombogira não tem tanto tempo que eu jogo, e é o baralho que eu mais tenho domínio, por incrível que pareça, porque o baralho cigano, ele tem muitos modelos de jogo, né? Tem a mesa real, tem o cruzamento de caminho show, que eu mais gosto de fazer, tem o jogo, né, tradicional, são vários tipos de mesa. O baralho da Pombogira tem vários métodos de jogos, mas é um jogo que, querendo ou não, hoje em dia eu me identifico muito. Tanto que é o único jogo que eu tiro trabalhos amorosos, a menos que o trabalho cigano eu trabalho com reinstalações de família. Por exemplo, seu marido foi embora por causa de uma amante e largou você e seus filhos. Aí eu. Sua agenda tá aberta. Se alguém quiser solicitar um jogo, um trabalho, uma amarração. Sim, eu faço agenda por semana. Prefiro, porque como a minha vida ela é muito remexida, não tem como fazer agenda mensal. Porque por exemplo, essa semana eu tô tranquila, eu tô com a agenda aberta. Na semana que vem eu tô tendo que fazer um monte de coisa da faculdade. Então não tem como Não tem como. Então, normalmente domingo, sexta-feira, né?
eu abro a minha agenda pra próxima semana, pra segunda, terça, quarta. Ah, sim, não, bacana. Cara, adorei nosso bate-papo. Fiquei super à Obrigada. vontade com você. Quero que você volte já para uma parte 2 para esse bate-papo. E eu vou pedir para você deixar suas redes sociais, falar para o seu público. Se você quiser também algum outro assunto que nós não tenhamos falado, que você queira, Júlia, eu quero falar disso aqui. Fica à vontade se você quiser, né, se despedir já do seu público. Fica à vontade Não, também. Júlia, já ainda dá tempo de falar mais alguma coisa? Acho que não, né, Júlia? Vamos Tá. fazer uma parte 2. Vamos fazer uma parte 2, é igual com o Igor. Sim. O Igor, vamos ter uma parte 2 com ele. Aí na parte 2 a gente traz o papo calcinha, que também envolve muita questão das minhas consulentes, dos trabalhos de sedução, essas coisas assim. Sim, bacana. Já que, ó, seguidores da Yasmin, se ela não voltar é porque ela não quer, porque o convite tá feito aqui. Então a gente Quero já que volta você pra volte. regravar. Não, sim, deixa ó, de redes sociais, né? Yasmin Siqueira Oficial, tanto no TikTok quanto no Instagram. Meu Twitter eu não sei qual é, de cabeça. Não lembro. Eu vou pedir pra produção colocar na tela aqui quando o episódio for ao ar. Sim, é mais suas fácil redes botar os sociais. dois, porque meu Yasmin, ele não é com N, ele é com M. Muita gente tem dificuldade, né? Porque o Yasmin tradicional é com N. Uhum. Então, pra deixar, eu acho até melhor pra o pessoal poder ver. E foi um prazer, Júlia. Foi um prazer conversar com você. Me senti à vontade, tava nervosa, tava tremendo, tava Mas depois suando. a gente nem viu a hora passar, né? Nem vi. A produção falou, a outra convidada chegou e nem senti passar de tão à vontade que eu fiquei com você. Sim. Não, foi ótimo. Eu adorei, de verdade. Então você vai voltar pra parte 2, né? Vou voltar pra gente fazer o papo calcinha, pra gente falar de outras questões também. Tem muita Vou coisa, né? conversar. Envolve muitas coisas, muitas Sim. vertentes, muitos assuntos. Sim, E aí sim. a parte 1 foi mais pra te conhecer a sua história, como você começou, porque às vezes as pessoas veem a Yasmin Siqueira lá, conhecida, mas você tem uma história, né? Você começou na barriga, você já tinha uma história. É, uma história bem caótica. A história Mas tava sim, ali, né? história, sim. Mas foi aquilo, né? Tudo é uma experiência, é uma coisa que é contada. Muitas das vezes só uma história que tu conta, que aconteceu contigo, é algo que desencadeia na outra pessoa de não ter medo de viver a religião, É verdade. de errar, né? E aprender com aquilo. É verdade. Então é muito interessante falar sobre vivência, falar sobre história, para justamente essas pessoas que ter essa virada de chave, né? Conseguir ter essa questão. Então vem aí a parte 2 pra gente falar mais sobre a religião. Yasmin, meu, muito obrigada por você ter aceitado o convite. Amei você, amei sua mãe, sua irmã, sua energia, a forma com que você fala as coisas com clareza, com sabedoria, sem atacar a outra religião, aquilo que você não tem tanto entendimento, você não ataca, você não desrespeita. Então assim, meu, muito obrigada por ter aceito o convite e vamos pra parte 2. Vamos, aí a gente já marca pra poder a gente fazer. Foi uma experiência incrível estar aqui com você. Então, é isso, assim, nós encerramos mais um episódio do Delascast. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, tá? Lembrando, meu muito obrigada novamente aos nossos parceiros e patrocinadores que fazem o Delascast acontecer, em especial o Estúdio Papeando, que realiza tudo isso aqui. Meu muito obrigada, espero vocês no próximo episódio e na parte 2 com a Yasmin. Ó, você pode falar aqui com o seu público, se despedir deles, fica à vontade e a gente encerra. Tchau, Beijo, gente. Tchau, tchau. Beijo, Oi. tchau.